Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vocês sejam bem-vindos a mais um estudo importantíssimo da Palavra de Deus. Se você tem acompanhado os nossos estudos, louvado seja Deus, continue divulgando, compartilhando, aperte o sininho, o joinha, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Estamos dando continuação ao estudo da apostasia. Estudo importantíssimo para os dias atuais. Graças a Deus. O que nos leva à apostasia? Vamos lá, vamos dar início à introdução desse estudo. Glória a Deus. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é a causa que nos leva à apostasia? Eu quero dizer a todos os irmãos, prestem bastante atenção, eu aprendo, louvado, com todos. Eu aprendo com o membro, eu aprendo com a irmã, eu aprendo com o irmão, eu estou sempre aprendendo. Louvado seja Deus, e aprendo também com professores, né? Louvado seja Deus, lá no estudo teológico, louvado seja Deus superior, nós aprendemos também com os professores, né? Louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o que eu aprendi, eu quero passar. Não fico para mim, eu quero passar para os irmãos e para os irmãos que não sabem. Louvado seja Deus. A Igreja Católica nasceu em 317. A Igreja Luterana de Martinho Lutero, olha quanto tempo, em 1517. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí, louvado seja Deus. Depois vem a Igreja Presbiteriana. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem irmãos que são tão fanáticos nessas igrejas, louvado seja Deus, que é perigoso, hein? Até matar a gente. Já fui ameaçado já pelo sistema religioso, né? Vai se converter em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Então, a Igreja Presbiteriana nasceu no ano de 1560. Louvado seja Deus. A Igreja Batista em 1612. Aí os pentecostais em 1909, 1910, a Congregação Cristã no Brasil, e 1911, as Assembleias de Deus no Brasil. Graças a Deus. Mas todas essas pessoas, que muitas vezes chamam alguém de desigrejado, porque pertence a essas igrejas. Essas pessoas, muitos deles pastores, obreiros, são fanáticos religiosos. Louvado seja Deus, são fanáticos e fãs de carteirinha, tanto da presbiteriana
quanto da luterana, louvado seja Deus, batista, pentecostais e congregacionais e assembleanos. Agora, nós temos que ser de Jesus, porque Jesus, nenhuma dessas igrejas que eu citei é de Jesus. Jesus não fundou nenhuma delas, Jesus fundou a dele. Então, se isso não é religião, o que é? Louvado seja Deus. Então, o que eu quero ver é o que nos leva à apostasia, quando a gente está dentro do sistema religioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, está aí a palavra do Senhor. Mas o que nos leva à apostasia? Não é a falta de submissão a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, quando nós chegamos a esse mundo pré-moderno, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, aonde, louvado seja Deus, toda a honra é para o homem, toda a honra é para o pastor presidente, é para o pastor da diretoria, é para o pastor setorial, louvado seja Deus, e Jesus fica de fora. E esses homens, eles brigam, eles dão a vida por causa dessa posição religiosa. Mas a falta de submissão a Deus nos leva à apostasia. A falta de sensibilidade ao Espírito Santo. Eu digo para vocês com toda certeza, um líder, ele tem que ser democrático. Ele tem que ouvir a voz de Deus. Ele tem que, louvado seja Deus, pedir a direção de Deus. Ele tem que ter contato com os céus. Agora, o que nos traz, o que nos leva à apostasia não é, porventura, a falta de contato, de sensibilidade com o Espírito Santo. Observe o texto. Abra a Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 53. Estevão acusou os judeus. Nessa época aqui não tinha nenhuma dessas igrejas, nem católica, nem presbiteriana, nem batista, nem pentecostais, nem assembleia, nada disso. Era, louvado seja Deus, o farisaísmo, era o judaísmo cristão, né? Jesus fundou a igreja lá atrás, ó, não tinha nenhuma dessas igrejas aí. Louvado seja Deus. Aí depois eles pegam e se dizem cristão. Louvado seja Deus. Mas vamos lá no texto sagrado. Estevão acusou os judeus de resistirem o Espírito Santo. Resistirem o Espírito Santo, dizendo que são homens de dura cerviz, homens de rosto endurecido, dura cerviz, incircunciso de coração, não tem Deus no coração, são incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, dizia Estevão, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. A palavra resistir na língua grega é antípito, que significa resistir,
correr contra, ser adverso, por-se, opor-se, né? Lutar contra, vias as regras. Ela é usada para alguém que conscientemente menospreza o sagrado. Olha aí, louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pecado gera cegueira. Aí você começa a observar, mas por que esse pastor ele está falando sobre isso? É apostasia, irmão. Apostasia. Essas pessoas religiosas, elas não têm amor. Faça uma prova. Elas não têm amor. Não têm amor. Louvado seja Deus. Eles põem você para fora. Se você for lá falar a verdade da palavra para eles, eles põem você para fora. Muito bem. Glória a Deus. Mas aqui está, o pecado gera cegueira, por isso o homem que resiste ao Espírito de Deus anda em trevas, tropeça, não sabe para onde vai e cai no abismo da perdição eterna, onde reina as trevas espessas. É a escuridão que os homens insensatos vivem, acobertando suas reprováveis transgressões. Somente podemos ver nossos pecados quando andamos na luz da presença de Deus. Uma pessoa que anda na luz da Bíblia tem sua mente aguçada para ver as coisas na ótica divina. Está aí a palavra do Senhor. O que nos leva à apostasia? Falta de renúncia. Tem que renunciar a si mesmo. A natureza humana diante de Deus desenvolveu e aperfeiçoou sua inclinação para o mal, tendo o mundo e o diabo como mestre. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana pecaminosa vivem tão somente para agradar a si próprios e jamais podem agradar a Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, através do novo nascimento, dá o Espírito Santo para que a velha natureza seja vencida. Paulo entendeu isto ao escrever, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Está vendo aí? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificados as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, verso 13. O que nos leva à apostasia? A falsa doutrina. A falsa doutrina. Muito bem. O exemplo dos falsos profetas no Antigo Testamento, diz Pedro, que os mestres desta era introduzirão encobertamente heresias e perdição. 2 Pedro 2, verso 1. Os falsos ensinos conduzem completa destruição e perdição eterna. Assim diz o profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, verso 6. O mundo está saturado de religiosos.
Louvado seja Deus. São obreiros lustrados. Louvado seja Deus. Não tem amor, não tem misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo está saturado de religião, está cheio de religião. Nós temos que sair, irmão. Louvado seja Deus, e pregar o evangelho, buscar as almas, ir atrás dos católicos, dar exemplo de fiéis a Deus. Não ficar preso entre quatro paredes dentro de uma igreja. Louvado seja Deus louvado seja o nome santo do Senhor, cuidando de festividades, cuidando de aniversário de templo, cuidando disso, daquilo, esquecendo as almas lá fora. A igreja está cheia de religioso, mas que não ama o seu semelhante. Eu tenho experiência própria, conversando com certo cidadão, louvado seja Deus, fala: como que você vai dirigir uma igreja? Ah, irmão, mas eu não quero ter contato com o mundo. Então, meu querido, você não vai ganhar almas nunca. Eles lá e eu aqui. Eu não quero que eles se aproximem de mim, eu não quero que eles estejam onde eu esteja. Então, meu filho, sai do mundo. Não serve para ser cristão. Cristão tem que estar como luz no meio das trevas. Essa é a verdade da palavra de Deus, né? Muito bem, glória a Deus. Então, como o mundo está saturado de religioso, essas pessoas são religiosas e elas não ganham ninguém, elas não têm voz, elas não têm palavras, não têm poder, porque a Bíblia diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Romanos, né? Capítulo 1, verso 16. Muito bem, glória a Deus. Então está aqui. Consequentemente, muitas vozes em nome de Deus, né, encoam sem sintonia mensagens alucinadas, doutrinas falsas, ensinos de demônio, têm sido proclamado para autenticar a mensagem de Deus. Ao joio no meio do trigo, os filhos do maligno misturado com os filhos de Deus, os lobos no meio das ovelhas, os falsos cristos no meio dos cristãos, não podem dar crédito a tudo aquilo que é proclamado em nome de Deus. Então tá aí, a falsa doutrina é um dos meios que nos leva à apostasia. Se nós não tomar cuidado, nós continuamos a mensagem passada, né? Continuamos. Por quê? Porque na mensagem passada nós falávamos da submissão a Deus, né? Falávamos também da santidade, santificação. Louvado seja Deus. Nós não podemos perder, irmão, as coisas preciosas do reino. Louvado seja Deus. No reino de Deus existem pérolas, joias preciosas. Louvado seja Deus. O próprio Jesus ensinou e nós aprendemos, mas você não aprende mais isso hoje. Hoje você não aprende mais isso, porque o homem hoje, ele está endeusado. Louvado seja Deus, diante dos diplomas, diante das faculdades, mas experiência no campo evangelístico ele não tem. É aquilo que Jesus ensinou aos discípulos.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É essa a pregação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santificação. Jesus ensinou: essa castra de demônio só sai com oração e jejum. Muito bem, o que nos leva à apostasia, abandono da palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Como único e supremo código de doutrina e vida, as Escrituras faz com que o divino e o humano se encontrem. Olha aí, irmão. Dá para você entender isso? Louvado. A Bíblia é como um farol nas tensas trevas da história, onde a sua luz chega, as trevas não prevalecem. Quando sua verdade é anunciada, o erro é desmascarado. Seu conhecimento de Deus é buscado, a ignorância e o miticismo não floresce, vidas são transformadas, olha aí, famílias restauradas. Por outro lado, aqueles que tapam os ouvidos à voz das Escrituras vivem na religião, à sombra da morte. Sai da religião, irmão, pelo amor de Deus, volta para Deus, onde a palavra de Deus é sonegada. Olha aí, sonegada. Eles torcem a palavra de Deus. Prevalece totalmente obscurantismo. Se a luz não irradiar, prevalecem as tensas trevas. Nações de outrora caminharam nas veredas da justiça, e não o bastante este fato hoje cambaleia moralmente, e porque desviaram dos ensinos das Escrituras, como diz o profeta, porque o meu povo fez duas maldades. Olha aí Deus falando, usando a boca do profeta como instrumento, hein? Meu povo fez duas maldades. Louvado seja Deus. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, versículo 13. O propósito da Bíblia não é aumentar o conhecimento, mas transformar a vida. Por isso, quem não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus, não é capaz nem de ouvi-la. Oh, que maravilha! Glória seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer para mim aí comigo, dessa forma: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Você pode dizer isso? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Oh, glória a Deus. Já estou sentindo aqui a presença do Senhor. Como é bom, irmão, a gente ser crente. Como é bom a gente
louvado seja Deus, obedecer a santa palavra de Deus. Esta não falha. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Muitas pessoas começam a discutir assuntos polêmicos da palavra de Deus. Por exemplo, nós temos dentro da teologia sistemática entra vários estudos dentro da teologia sistemática. Louvado seja Deus, principalmente a escatologia, o estudo, louvado seja Deus, das últimas coisas, né? Louvado seja Deus, que fala sobre, louvado seja Deus, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, louvado seja o nome santo do Senhor, fala do milênio, louvado seja Deus. Então, existe alguns comentários polêmicos, né? Louvado seja Deus, dentro da escatologia. Mas a gente precisamos estudar, louvado seja Deus, todos os estudos escatológicos dentro da teologia sistemática, porque é um tema dentro da teologia sistemática. A escatologia é temática, ela é um tema, louvado seja Deus, que os pré-milenismo na história, eles acreditam de uma forma. Os tribulacionistas acreditam de outra forma. Os dispensacionalistas clássicos pensam de outra forma. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. O pós-tribulacionista, né? Louvado seja Deus. E também tem o pré-tribulacionista, né? Louvado. Então, cada um deles, dentro da Bíblia, da palavra do Senhor, eles seguem uma linha de pensamento. Um acredita que Jesus virá, louvado seja Deus, na grande tribulação, e acredita que nós já estamos na grande tribulação, louvado seja o nome do santo do Senhor, glória a Deus, do sofrimento da igreja, da primeira, segunda guerra mundial, nós vem sofrendo, alguns acreditam dessa forma, nós vem sofrendo a grande tribulação, e aí Jesus vem depois da grande tribulação, é isso, cada um tem a sua linha de pensamento. Aí outros acreditam que o arrebatamento da igreja virá, nós vamos para o tribunal de Cristo. Esses são os pentecostalistas, não é? Louvado seja o nome do santo do Senhor. E vamos para o tribunal de Cristo. A grande tribulação começa 7 anos, é o tratamento de Deus com Israel. E quer dizer, vocês entenderam? Depois tem a ideia dos tribulacionistas, louvado seja Deus, que dizem que o Senhor virá para Israel, louvado seja o nome santo do Senhor, e depois que ele tratar com Israel, aí o Senhor vem na sua segunda vinda, louvado seja Deus, na segunda fase da segunda vinda, e trata com todos os justos, aleluia, julga ímpios e julga também os justos, louvado seja Deus, os justos, Jesus traz e salva eles para servirem ele no milênio. Então cada um tem o seu, louvado seja Deus, a sua explicação, a sua maneira de pensar,
e tudo está aqui na Bíblia. Então, eu jamais, se está escrito aqui, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, não vem com conversinha fora da Escritura, que aí é apostasia, né, irmão? Louvado seja Deus. Pode ser um judeu lá contando uma história, louvado seja Deus, que parece até verdade, mas não está no livro. Esse livro foi selado, né? Louvado seja Deus, pelo Espírito Santo, por Deus. Louvado seja Deus, para nós aprender essa palavra. Então essa palavra chegou até a mim, louvado seja Deus, na língua portuguesa. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, hebraico e grego, louvado seja Deus. Mas, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, eu acredito no que está escrito nela, né? Louvado seja Deus. Se está escrito aqui que Jesus entrou no templo e meteu o chicote em todo mundo e disse: a minha casa é chamada casa de oração, eu creio. Louvado, se está escrito que Jesus morreu na cruz do Calvário e salvou o ladrão na cruz, eu creio. Se está escrito, louvado seja Deus, que ele expulsou demônios, 7 demônios de Maria Madalena, está na Bíblia, eu creio. Agora, não vem com coisas fora da Bíblia, louvado seja Deus, porque eu não creio, louvado seja Deus. Mas se estiver escrito aqui, pode falar, que a gente vamos, aleluia, estudar junto, vamos se alegrar junto na presença do Senhor. Irmãos, que Deus te abençoa. Deixa de ser religioso e passa a ser crente em Cristo Jesus. Deus abençoa, fique na paz.